queimar a tua lenha, queimar o teu propósito em nome de Jesus, amém? Irmãos, abra a tua Bíblia comigo por gentileza, você que trouxe a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, naquela época era chamada Torá. Abra comigo aí, no livro de Números, no capítulo 27. Livro de Números, do capítulo 27, do versículo de número 2 ao versículo de número 3. Esta tarde, estava meditando nessa palavra, né? E Deus falou muito forte comigo. Aqui fala acerca da herança. Então nós vamos aprender um pouquinho acerca da herança com essas simples irmãs. Nós vamos ler. Livro de Número, capítulo 27, no versículo 2 e 3, que diz assim: E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, a porta da congregação, e dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação do que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Amém? Poder sentar glorificando a Deus, irmãos? Poder sentar glorificando a Deus? Eu quero titular esta pequena mensagem. Hoje eu não vou demorar. Eu quero titular essa pequena mensagem com um tema que Deus colocou em meu coração para profetizar na tua vida nessa noite. Que o tema diz assim: ó, o Deus que muda a lei para te dar vitória. Eita glória! Repita comigo assim, ó, o Deus está fraco. Repita assim: o Deus que muda a lei para me dar vitória. Quem crê que Deus vai te dar vitória nesta noite? Dá uma glória de forte para Jesus. Aleluia, irmãos. O Deus que muda a lei para poder te dar vitória e para poder me dar vitória. A Bíblia e um texto que nós lemos vai falar acerca de 5 irmãs. Essas 5 irmãs que tinham um nome diferente. Eu nunca vi nos dias de hoje pessoas com nome igual esse nome que eu vou falar aqui agora, dessas 5 irmãs. A Bíblia diz que uma se chamava Macra, a outra se chamava Noa, a outra Ogla, Milca e Tirza. Olha só que nomes lindos. Então eram 5 irmãs que o nome do seu pai se chamava Zelofeade. Agora a Bíblia vai dizer que essas 5 irmãs, elas se reuniram entre si e elas foram correr atrás de algo que naquela época no Antigo Testamento era impossível elas poderem conquistar ou poder obter aquilo que era delas direito. Segundo o contexto vai dizer que essas 5 irmãs, quando o seu pai ele morre no deserto, porque elas mesmas falaram isso assim, dessa maneira para Moisés, que quando o pai morreu no deserto, o texto vai dizer que elas agora foram até a quinta da congregação e elas foram se apresentar diante de Moisés, diante dos príncipes e diante do sacerdote Eleazar. O texto vai dizer que elas foram até Moisés. Por que elas foram até Moisés? Porque Moisés, nós sabemos que Moisés
Eu aprendo algo muito interessante aqui com ela. Porque Moisés, naquela época, Moisés foi um libertador. Moisés tirou o povo do Egito. Então Moisés estava muito ocupado. No livro do Êxodo, a Bíblia diz que uma certa feita Moisés estava sentado em uma pedra, uma fila, e Moisés falando com Deus acerca do povo. O povo pedia algo a Deus e Moisés falava. Aí o teu sogro, o nome de Jetro, ele viu aquela cena, falou para Moisés: Moisés, é muito pesado para ti, o que você está fazendo? Moisés, prepara, separa líder. Então por isso que veio a liderança. Tem líder de 150 e 200 para poder ajudar Moisés na hora. Então ali também tinha líder. Só que o que aquelas 5 irmãs estavam enfrentando, o líder não ia resolver. O que aquelas 5 irmãs estavam enfrentando, o sacerdote Eliezer não ia resolver, os príncipes não iam resolver, os presbíteros não iam resolver, os obreiros não iam resolver, os missionários evangelistas não iam resolver nada. Não ia. Ela poderia ir em qualquer um deles. Porque muitas vezes a gente fica pessoa desesperada com isso, dentro da congregação da igreja. Ah, eu quero falar com o pastor, ou quero falar com a pastora. Ah, não está aí não. Aí está tão desesperado para ver se não vou falar com você mesmo. Aí fala com a pessoa. Fala com aquela pessoa. Olha só, veio para falar com o pastor ou com a pastora? Veio para falar com o líder maior, mas não achou. Aí pegou e falou com aquela pessoa, obreiros. Elas poderiam fazer isso. Só que a causa delas era muito difícil. Entenda. A causa delas era muito difícil. Então elas tinham que falar diretamente com Moisés. Porque Moisés era o único que podia resolver abaixo de Deus o que elas estavam enfrentando. Levante as mãos que eu quero profetizar para você. A primeira revelação em cima da palavra. Eu quero profetizar para você, irmão. Quando você tiver algo para resolver, quando você tiver algo para entregar ao Senhor, primeiramente, venha, a pessoa que está direcionada abaixo de Deus, para que você venha ser bem sucedido naquilo que você pede. Você tem que ir na pessoa certa. Você tem que ir na pessoa certa. Agora o texto vai dizer que elas foram, esperaram Moisés. E agora elas começam a dialogar com Moisés. Fala: Moisés, olha só. Nós somos 5 irmãs. Nós sabemos que nós, na lei mosaica, e na própria lei que você escreveu, Moisés, nós sabemos que nós não temos condições de galgar o que é nosso de direito. Porque o texto vai dizer que aqui é cerca das terras, herança das terras. Então, elas foram, conversaram com Moisés. Papai morreu no deserto, mas papai ele não morreu rebelde, ele morreu pecado. Ele não fazia parte daquela tribo de Corá. Quem foi Corá? No livro de Números, capítulo 16, o texto vai falar sobre Corá. Corá foi aquele abençoado que Moisés botou ele como líder. Ele tomava conta de 250 pessoas. Ele era líder de 250 obreiros. Só que ele se levantou contra Moisés, ele se levantou contra Arão, tentando fazer o Chico, botando os 250 contra Arão, botando os 250 contra Moisés, falando que Moisés é pastor da igreja, mas que Moisés estava dando cobertura a Arão, falando que não foi Deus que consagrou Arão, falando que não foi Deus que chamou Arão, falando que a culpa dela, que foi tudo Moisés. A Bíblia aqui, você conhece esse texto? A Bíblia diz que Deus tirou Corá. A Bíblia diz que Deus está no capítulo 16 de Número. A Bíblia diz que Deus tirou da tal maneira que ele abriu a terra, engoliu Corá e os 250 que estavam com ele, que se levantou contra o servo do Senhor. Agora você imagina, Deus abriu a terra, engoliu 250 e mais Corá.
que Deus vai fazer para poder te abençoar? Levanta a mão assim, ó. Você imagina o que Deus Ele vai fazer, o que Deus é capaz de fazer para poder te abençoar. Cuidado, não mexa com a menina dos sonhos de Deus. Terra, não deixa. Então ela falou, papai não fazia parte da tribo de Corá. Ela conversou com Moisés, dialogou com Moisés. A Bíblia diz que Moisés, no capítulo 5, a Bíblia diz que Moisés ele se retirou. Olha só, Moisés ele não foi ao sacerdote Eliezer. Por quê? Porque elas confiou a Moisés. Elas conversaram com Moisés. Então, se ela conversaram com Moisés não podia passar para ninguém. A Bíblia diz que Moisés, no capítulo 5, Moisés agora ele sai, já quando ele anda, ele se retira dos príncipes, dos obreiros e dos sacerdotes. Ele não falou nada. Por quê? Porque o que ela confiou a Moisés só dependia de Moisés e Deus. Olha só, tem pessoas que às vezes estão confiando na pessoa errada. Aí você fala, olha, estou com prova, está acontecendo isso, estou passando essa situação. Você fala para a pessoa errada. Aí essa pessoa, infelizmente, não vigia. Aí começa a falar para um e começa a falar para outro. Aí você, em vez de receber tua bênção, você vai ficar mais atribulado e atribulado. Você, em vez de receber sua bênção, você vai ficar mais atribulado e atribulado. Isso é fato. Já vi muito isso. As pessoas que não foram os líderes, as pessoas que não foram a pessoa certa, foi dos príncipes ou dos obreiros, para contar a sua causa. Mas sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo da causa do irmão ou da irmã. Eu já vi muito isso na cidade do Rio de Janeiro. Mas sabe o que acontece? A pessoa vai ficando fraco, a pessoa se tranca, daqui a pouco a pessoa se desvia. Aí vai perguntar, por que você saiu da igreja? Por que você está na igreja? Não, porque, infelizmente, eu confiei a fulano e fulano está falando para todo mundo. Então presta bem atenção. Aprenda! Começa assim, irmãos. Elas foram direto a Moisés. Foram direto a Moisés. Porque Moisés tinha santidade com Deus. Porque Moisés orava ao Senhor. Moisés falava face a face com o Senhor. Moisés não escondia de Deus. Então elas fizeram o que é certo mediante ao Senhor. Elas contaram tudo para Moisés. Moisés sabe. Agora Moisés vai lá. Moisés falou para ninguém. Moisés estava lá ao Senhor. Pegou a causa dela e levantar. É a mesma coisa, você vai na causa para me orar, eu vou orar. Eu vou falar para o Lander, não, que isso? Que isso? Você vai me dar uma causa para me orar, eu vou orar o joelho e orar a questão daquela causa. Aí quando você receber vitória, você vem aqui com testemunho, olha, eu levei minha causa para a pastora, levei minha causa para a pastora, e Deus deu vitória. Por que Deus deu vitória assim, irmão? Por que João Batista, quando o anjo, o pai de João Batista, Zacarias, quando o anjo apareceu para ele dentro do templo, o anjo fez promessa, o anjo falou que ia abençoar, o anjo falou que ele ia gerar, porque não gerava. Mas sabe o que aconteceu? O anjo tocou na boca dele. Por que o anjo tocou na boca dele? Porque se o anjo não tocasse na boca dele e ele ficasse mudo, ele não falou, não falava, ele ficou mudo até o nascimento do menino. Sabe por quê? Porque o anjo sabia que ele ia sair dali, ele ia dar caminho dos crentes. Então Deus, ele sabe a forma de trabalhar. Mas peraí, pastor, ele não era sacerdote? Zacarias não era sacerdote, como que Deus era. Mas Deus sabe a forma de trabalhar, porque Deus conhece eu e você. Deus sabe o que nós vamos fazer. Deus falou, eu vou tocar
Na tua boquinha, tá, Zé? Vou tocar porque para você não falar. Porque se você sair, você vai sair falando para todo mundo. Aí o milagre não vai acontecer. Aí a bênção você não vai receber. Levanta as mãos, eu quero profetizar de novo para você. Olha, eu quero profetizar nesta noite para você. Quando você quiser algo da parte de Deus, não fala para ninguém. Fica só para você, Deus. Fica só intercedendo. Fica só esperando. Espera, não fala. Fica quieto. Porque se você falar, você vai perder a tua bênção. Se você falar, você vai perder a bênção. Então Deus sabia. Moisés pega a cauda. Moisés foi orar. Moisés dobrou o joelho. Foi orar ao Senhor. Ah, pastor, mas por quê? Por que as 5 irmãs elas foram direto a Moisés? Primeiro, porque no capítulo 26 do livro de Números, versículo 52, você vai ver que Deus ele fala assim, Moisés, porque Moisés era líder. Moisés se dividia, Moisés se separava, Moisés fazia tudo. Deus falou assim, Moisés, você agora vai contar quantas tribos tem no povo de Israel. Tem umas que tem muita gente e tem umas que tem pouca gente. Aí você vai dividir as terras, Moisés. Você vai dividir a terra do tamanho igual aos direitos. Só que tinha umas famílias que era maior que a outra. Então aquela que era maior recebia um pedaço de terra maior. E aquelas que eram menor recebiam um pedaço de terra menor. Só que na lei que próprio Moisés escreveu, a mão de Deus, as mulheres naquela época não tinham direito a receber um pedaço de terra. As mulheres naquela época não tinham direito a herdar nada do teu pai. Por quê? Porque o pai tinha que ter um filho varão, para que o filho varão viesse tomar posse da terra. Ele ia acertar a terra. Era assim naquela época, a mulher não tinha direito. Então foi por isso que essas 5 irmãs foram atrás de Moisés. Porque a solução delas estava em Moisés. O milagre delas estava através de Moisés. Elas queriam tomar posse das terras através de Moisés. Foi através de Moisés que elas tinham, que Deus ia resolver, ia dar vitória para elas. Então elas sabiam, elas não tinham direito. Então foi dividida as terras. E nessa divisão das terras, elas ficaram de fora. Nessa divisão das terras, ficaram de fora. Por quê? Primeiro, porque o pai dela tinha morrido. Se o pai dela morreu, o pai dela não tinha parente. O pai dela não tinha parente. Aparentemente, as terras iam ser divididas para outras pessoas. Mas quando elas ficaram sabendo disso, elas se reuniram e foram. Começaram com Moisés. Capítulo 5, Moisés, ele ora. Moisés dobra o joelho. Moisés fala com Deus. Ele vai ficar na cauda dela, chamando o Senhor. A Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés: Moisés, as filhas de Zelofeade, elas são justas naquilo que elas falam. Olha só o que Deus falou. Moisés orou e Deus logo respondeu. Tem oração que Deus responde rápido. Tem oração que Deus responde rápido. Tem oração que Deus vai responder daqui a 5 meses. Tem oração que Deus vai responder daqui a 1 ano, a 2 anos, a 5 anos. Porque Deus é Deus. Ele faz a hora que Ele quer. Ele dá a hora que Ele quer. Então tem coisas que Ele vai responder já. Agora tem coisas que Ele vai responder. Só que o texto vai dizer que Moisés orou e Deus já resolveu. Moisés orou, intercedeu e Deus já resolveu. Deus falou assim: Moisés, as filhas de Zelofeade, elas são justas naquilo que elas falam. Olha só, olha o que Deus falou para Moisés. Moisés orou. Moisés falou, passou a responsabilidade para Deus. Falou assim: e agora o que eu faço? O Senhor escreveu a lei. O Senhor me mandou eu colocar aqui que varão não tem como, só filho varão. E agora, Senhor, o que eu faço?
pegou a peleja dela e levou para Deus. Moisés pegou ali a causa delas e levou para Deus, meu irmão. É isso. Aí Deus, ouvindo, Deus falou assim: ó, elas são justas naquilo que elas falam. Por que Deus falou isso? Porque Deus é justiça. Por que Deus falou isso? Porque Deus contém no meio do coração. Então Deus viu a sinceridade no coração daquelas 5 irmãs. Deus viu a sinceridade. Então não adianta. Tem pessoas que às vezes querem orar, tem pessoas que às vezes querem orar, tem pessoas que às vezes querem que Deus derrame a bênção. Mas cadê a tua sinceridade mediante a presença do Espírito Santo de Deus? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta, meu Deus, levanta a mão aí. Tem que ter sinceridade mediante quando você não trata o joelho, porque o nosso Deus ele é justiça, mas também ele é justo. Então tem que ter sinceridade. Receba aí. Moisés, as filhas de Zelofehad, elas são justas naquilo que elas falam. Elas são justas. Eu fiz justiça nela. Oração com justiça. Oração com o coração aberto. Oração com o coração quebrantado. Diante de Deus não resiste. Não existe não. Quando você dá o teu joelho e faz uma oração com o coração quebrantado, quando você é sincero diante do Senhor, o Senhor na mesma hora manda a tua vitória. A Bíblia diz que o profeta Messias, o profeta Isaías, o rei Ezequias, capítulo 37, a Bíblia diz 37, 14. A Bíblia diz que o profeta entrou na casa do rei e falou assim: olha, assim diz o Senhor, recadinho do céu, o Senhor mandou você para a tua casa, olha, que você vai morrer. O texto fala que quando Isaías saiu de dentro do palácio, o texto vai dizer que ali o rei Ezequias dobrou o joelho, colocou o rosto em terra e começou a chorar, começou a lamentar, começou a pedir misericórdia a Deus. Agora você imagina quanto tempo ele estava enfermo, quanto tempo ele estava naquela situação. Agora também, quanto tempo que ele não abria o coração, quanto tempo que ele não fazia aquela oração para que Deus viesse ouvir. A oração tem que quebrar, coração aquebrantado para chegar diante do trono de Deus. Ele botou o rosto em terra. Ele orou. O texto vai dizer que o profeta voltou, entrou dentro do palácio e falou para ele: ó, assim diz o Senhor. Ele manda se dizer de novo, porque o profeta vai para entregar o recado. O profeta, você vai ficar bicudo. Pode falar, Deus? Vou falar. Pode falar? Fala. Se é Deus que está mandando falar, fala. O profeta que levou que ele ia morrer. O rei. Agora o profeta volta e fala assim diz o Senhor: por causa das tuas orações, por causa do teu quebrantamento de coração, por causa da tua humilhação, ele acrescentou mais 15 anos de vida para você. Oração, irmão, quebrantado. Oração verdadeira. Move o coração de Deus. Então é isso, Deus, ele viu que as 5 irmãs, elas foram justas mediante ao Senhor.
Para a gente terminar. Moisés no capítulo 5 ele orou. E Deus falou: elas são justas. Dá para elas a possessão da terra. Aí Moisés saiu do joelho. Deus respondeu Moisés. Aí no capítulo de número 8, olha só o que Deus está falando, ó. Deus, ó, a lei era de Deus. Então, para Moisés ajudar as irmãs, tinha que pedir autorização a Deus. Moisés deu, no capítulo 5 nós lemos, Moisés entregou a causa, aí Deus falou assim, ó, elas são justas, dá para ela a possessão das terras. Aí Deus falou assim, tem mais, Moisés, eu vou fazer um negócio aqui, sabe por quê? Porque elas são justas, por causa da sinceridade delas e por causa das orações que elas fizeram antes de chegar até você. Tem mais uma coisinha que eu vou fazer, Moisés? Eu vou mudar o negócio aqui, eu vou mudar tudinho aqui. Eu escrevi a lei, agora eu vou mudar. Aí no capítulo de número 8, a Bíblia diz que, olha só o que Deus falou para Moisés falar. Ó. E aqui, ó, falaram ainda, Deus falou assim, Moisés, falaram ainda os filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança às suas filhas. As suas filhas. Sabe o que Deus está falando aqui? Ó? Deus ele mudou o protocolo. Deus ele mudou tudo. Agora Deus escreveu uma nova lei para poder abençoar aquelas 5 irmãs. E através delas, todas aquelas mulheres que não tinham irmão homem, elas recebiam a herança da parte de papai. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você crer, você vai receber. Quem quer comigo aí? Se você crer, Deus está assinando vitória aqui nesta noite. Deus está assinando, oh meu Deus, está mudando o protocolo. Peraí, pastor, eu não consigo, eu estou com um processo na justiça. Peraí, pastor, a minha carteira de trabalho ainda não foi assinada. Peraí, pastor, eu estou com uma situação assim. Deus está assinando hoje para poder falar minha troca. Deus está revogando, Deus está mudando. Deus hoje, Ele está entrando lá naquele fórum, Ele está assinando, meu Deus. Olha o livro, olha o livro, olha o livro. Eu vi um livro grandão assim, ó, e eu vi como Deus ia assinar. E Deus falava assim, ó, soltura, agora vai soltar, agora ela vai sair, agora ele vai sair. Deus, Ele está mudando tudo para poder te dar vitória nessa noite. Você que quer, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, é isso, vai dando glória, vai dando glória. Eu estou sentindo aqui cheio de vitória nessa noite. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Cada glória que você dá é uma calação, uma canetada que Deus está assinando para poder te dar vitória. Receba a tua vitória nesta noite. Receba a tua vitória nesta noite. Passa cá, irmão, você. Isso. Quando você foi ali, quando você chegou ali na mesa, e eu vi a carteira na mão, carteira de trabalho. Você chegou a colocar a carteira ali. Aí quando você virou as cordas para mim, Deus me deu uma visão. Você fez assim, ó, você botou a carteira ali e saiu. Quando você, no lugar de levantar a sua carteira, eu via quando, olha só, eu via quando uma caneta, presta atenção, uma caneta fazia assim, ó, abria a tua carteira e fazia assim, ó, tchum, 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 assinava. Deus está falando assim, ó, sai daqui toda a posse da tua vitória, porque Deus está falando assim, ó, hoje, eu te trouxe aqui hoje, porque você tem falado, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, esse escola lá, Deus está falando assim, eu te trouxe aqui hoje, estou assinando a tua carteira, assinando e carimbando para te dar vitória. Receba a terra. Deus está assinando, irmãos. Deus está dando vitória nesta noite. Deus está assinando. E Deus também me mostra aqui, irmão. Deus me mostra que Deus está assinando. Olha só. Deus estava assinando um documento. Esse documento
era uma casa, e Deus assinava esse documento desta casa e colocava na mão daquele varão lá de trás. Não conheço não, vai para irmão, você mesmo aí. Isso, você passei papai, isso. Olha só, eu via Deus assinando um documento, e esse documento é uma casa. Presta bem atenção, é uma casa. E Deus assinava esse documento, eu via ele assinando, e eu via ele entregando nas tuas mãos. E eu falava assim: Jesus, que mistério forte é esse? Jesus falava assim para mim: olha, estou eu assinando esse documento, porque eu já toquei no coração daquele lá, eu já falei com ele lá, e eu já falei, toquei, já falei que é assim, assim, assim. Aí eu via ele deixando aquela casa, naquele lugar lá, e deixava para você essa casa. Tinha outras casas, mas aquela casa é sua, assim diz o Senhor. Toma posse desse documento que foi assinado, está no teu nome, carimbado, assim diz o Senhor. Dois exércitos que ele está assinando vitória nesta noite. Jesus está assinando vitória nesta noite. Toma posse da sua vitória. Toma posse. Tá, varãozinho branco que é atrás da lâmpada. Tá? Deus falou bem assim, ó, para mim, ó, fala pro meu filho. É difícil. Deus falou assim: é difícil. Ele está tentando se afirmar, mas o inimigo está, soprando, e Deus está livrando. Mas Deus falava comigo bem assim, ó. Deus falava comigo assim, desta maneira: se você tomar uma, só falta isso, você toma uma posição, porque você é base, e Deus vai te cuidar muito. Deus falou assim: ó, só basta você tomar uma posição, e você tomou esta posição, eu vou apagar tudo que está lá. Olha o que Deus falou. Porque quando eu estava falando para aquele varão que eu dou para você agora falando, eu vi uma borracha espiritual. Essa borracha ia lá dentro daquele fórum e fazia assim, ó, apagar. Aí eu falei: Deus, que mistério é esse? Aí Deus falou para mim assim: ó, estou eu apagando. Aí eu vi uma caneta, e o Senhor falou assim: vou escrever uma nova história para ele. Não? Vou escrever uma nova história. O Senhor está apagando. Está apagando. O teu nome estava lá. Por que o Senhor está apagando? Deus falou comigo para falar com você. E Deus falou assim: ó, fala para ele vigiar. Porque o diabo está armando um laço para você, mano. E esse laço que o diabo está armando para você é para te jogar lá dentro. Está entendendo? Aí, como o seu nome já está lá, aí o negócio vai ficar mais complicado. Aí Jesus falou assim comigo: eu estou apagando o nome dele de lá. Eu estou dando vou fazer uma nova história na vida dele. Mas fala com ele para ele vigiar. Vigia. Deus falou assim: ó, vai chegar um rapaz que não está aqui. Ou se chegou, não sei se chegou, vai chegar um rapaz que ele não está aqui em Piúma. Ele saiu de Piúma. Esse rapaz vai chegar. Aí o diabo vai tocar na mente dele para ele fazer a sua mente, para vocês fazer algo de errado. Aí vai ser dessa daí que o inimigo vai preparar essa cilada para você, porque eu via você dentro de um carro daquele da polícia, através desse rapaz. Então Deus manda dizer para você: vigia, cuidado com esse amigo que não está aqui, que vai vir de fora. Eu não sei de onde ele vai vir, ele vai aparecer aí e vai te procurar. Então você repreende, sai fora, porque Deus, ele tem uma nova história na tua vida. Deus, ele tem algo a realizar na tua vida e no teu ministério. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Amém? Levanta a mão para a gente orar. Levanta. Aí vamos vai orar. Cadê essa mão? Vem cá, mano. Levanta a mão. Toda varão, vou estar orando aqui. Vou estar orando aqui a mesa aqui. Vem cá. As varoas, a ex, Irmã Maria, trabalhar. Eita glória. Isso. Levanta as mãos aqui. Vamos estar intercedendo aqui. Glória a Deus. Louvado o nome santo do Senhor. Senhor,
Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno. Jesus, entra aí, meu Deus. Pague a mesa, Senhor. Pague esta mesa, Senhor. O qual, Pai, o Senhor, Pai, tem os seus pedidos. O qual, o Senhor, Pai, tem preparado, Senhor, esta vitória, Pai, para o seu servo. Meu Deus, é no nome do Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, entra de providência agora, meu Deus. Repreenda, Pai, todo mal. Eis aí, Pai, a mesa, Senhor. Pai, que está aqui, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, está. Meu Deus, Pai, queima agora esse cais, assim. Meu Deus, a vitória, essa roupa, Senhor. Quando essa pessoa for vestir essa roupa, carteira de trabalho, que o Senhor vai revelar aqui, meu Deus, chá, carro, meu Deus.